Hoje eu escolhi, ou fui escolhido, não sei, é difícil, porque sempre que a gente procura, aceita a missão de fazer uma preleção, na realidade a preleção vem para a gente, acima de tudo. A gente, para eu, no caso, buscar compreender o sentido dessa ideia para transmitir um pouco para vocês sobre o assunto. E eu começo dizendo que quantas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente sente que a balança não está do lado certo, né? Parece que tudo pesa para o lado errado. Quantas vezes a gente pergunta e que tantas coisas ruins acontecem com pessoas tão boas, ou ainda, né, que a gente vai lá embaixo, a gente consegue fazer isso com Deus. Será que Deus vê as injustiças do mundo? Uau, como a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue trazer Deus à nossa altura, crianças que somos. Mas o interessante é que essa pergunta ou esse sentimento não é algo novo. Sempre esteve aqui, pairando em torno da Terra. E aí eu vou lá atrás, cerca de 2.500 anos, o profeta Abacuque, ele indagou isso a Deus. Ele foi lá e perguntou sobre isso. E Deus, como sempre, deu só uma resposta bem simples. E aí isso depois ecoa séculos depois, e a gente vê em Romanos, em Gálatas, em Hebreus, a mesma coisa sendo dita. Para mostrar que a justiça divina não é pelo que a gente enxerga, não está pelos nossos olhos, mas pelo que a gente confia. E que ser justo é preciso ter fé. Então, uma fé que permanece, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo em torno de nós, da nossa vida, ou enfim. E aí, falando um pouco mais sobre esse profeta, né? Na ocasião, olha que interessante, ele vivia um tempo de opressão, corrupção, e quando ele olhava o mundo, o que ele via? Violência, ganância, injustiça. A gente está falando de 2025, né? A gente não está lá atrás, em 25 séculos atrás. E aí ele, enxergando tudo isso, o que ele faz? No desespero, Senhor, até quando chamarei por socorro e tu não ouvirás? Uau, a gente sempre faz isso, né? Só que, ao invés da gente acreditar na providência divina, a gente deseja o mal. Essa pessoa que tinha que morrer, ou essa pessoa que tinha que deixar de existir. Não aquele coitadinho, fez tão bem a vida toda. E Deus responde: o justo viverá pela fé. Mas que fé seria essa? Onde que está essa fé? Que fé que eu não consigo entender que eu tenho que ter para viver essa justiça? E a fé está na confiança da vida futura. Ainda não está claro. Vamos pensar que seja falando um pouco do espiritismo, seja pelo dogma da reencarnação,
ou pela busca do paraíso, porque é isso que a gente quer. A gente quer calma, a gente quer viver o bom. Mas a gente está preparado? A gente está vivendo pela fé, buscando isso? Ou a gente repete o que, ou eu posso repetir o que Jesus já falava? Homens de pouca fé. Ele já dizia isso, porque a gente não confia na providência. E facilmente a gente deixa de seguir e logo retrocedemos. Caímos nas reclamações, na mesmice, paramos de cuidar da gente e de ser retos. Então, que exemplo a fé? Eu queria trazer um exemplo da fé, até foi engraçado, porque quando a Camila trouxe os livros aqui, claro que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que é meu guia, assim como a Bíblia, eu gosto muito dela, mas tem esse livro Boa Nova. E, por coincidência, como nós dizemos, entre aspas, eu peguei um exemplo dali de fé, do livro Boa Nova. É justamente sobre o que acontece ali. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, é um livro muito, muito bom, assim, em esclarecimentos. Mas o exemplo que eu queria trazer é sobre a Joana de Cusa. Foi um grande exemplo de fé. Por quê? Assim como todos os cristãos da época, ela foi perseguida. E aí, quando ela é presa, condenada à morte, ela, e ela vai junto ainda com seu filho. Difícil, né? Você e seu filho condenados à morte, e a única coisa que você precisa fazer é negar a sua fé, para sair dali os dois vivos. E Joana de Cusa mantém a sua fé. E eu não vou dar spoiler sobre o que acontece ali, para aguçar a curiosidade de vocês para ler o Boa Nova e saber o que acontece ali, que é algo que me traz emoção. Então, o justo é aquele que confia, mesmo sem entender. Age com retidão, mesmo sem ser visto. Ou a gente ainda é aquele que a ocasião faz o ladrão. E mantém a paz, mesmo em meio ao caos. Que foi o que ela fez. A fé dela era tão grande, poxa, ela chegou a ver Jesus ressuscitar. Como que ela podia negar isso, né? E o que acontece com a gente é isso. A gente precisa de novo, talvez, ver Jesus ressuscitar para elevar a nossa fé a esse nível, talvez, não sei. E o que acontece é que muitas vezes a gente confunde a justiça humana com a justiça divina. O problema é que a justiça divina, desculpa, a justiça humana, ela é falha, né? Ela é imperfeita, tem limitações, sujeita a erros e principalmente paixões, diferente da justiça divina, que é perfeita. Veja a natureza. Tem algum erro na natureza, em seu equilíbrio? Difícil a gente dizer isso, né? Então, ela nasce do amor e da sabedoria. Então, difícil a gente querer comparar com a nossa lei.
tentando corrigir, é criado por seres imperfeitos, tentando corrigir seres imperfeitos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos lembra que o reino de Jesus não é deste mundo, porque é um reino de paz e justiça, não de iniquidade. Então, a verdadeira justiça não busca punição, busca reajustes e aprendizado. Então, não é condenando, mas convidando à recuperação. E aí, um pouquinho mais para frente, nesse mesmo capítulo 2 que eu estou citando, cada um é recompensado segundo as suas obras. E aí é interessante, né? Quantas vezes a gente não repete isso? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente se repete nisso. A gente vê isso, a gente sente isso, a gente passa por isso. Então, tudo obedece uma lei, não é algo aleatório. Então, a gente responde à lei de causa e efeito. Justiça, amor, caridade. Onde cada ato tem valor. E aí, divina paciência, porque é paciente, hein? A gente não se dá conta com filhos, com irmãos, com pais, com o nosso verdadeiro próximo que está ao nosso lado, a gente não tem a paciência, mas Deus está ali, sempre oferecendo novas chances de recomeçar. Vamos de novo, gente. Um dia vai, um dia vai. E devido a essa falta de não acreditarmos, não temos a fé na vida futura, é que nos deixa estagnados. E aí volta naquilo, 2.500 anos, a pergunta já foi feita. E de lá para cá, o quanto a nossa fé melhorou. Então, como a gente quer que a balança da justiça se iguale, e basicamente pela filosofia é isso que é justiça, é dar ao que precisa para que todos tenham o mesmo nível de, ou a equidade, né? Então, o que a gente pode ou, interpretar isso para o nosso dia a dia? Então, significa que a fé e a justiça caminham juntas. A gente precisa ter fé no amanhã, saber que haverá algo melhor para que a gente seja correto hoje. Então, quem vive pela fé precisa agir e buscar agir com retidão. Quem confia em Deus procura ser coerente, e aí aqui, com a própria consciência. Vou dar mais um exemplo aqui. No Evangelho de Mateus tem uma passagem muito curiosa. Quando Jesus se aproxima de dois seres atormentados e eles clamam: Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Então, eles reconhecem a ordem e a justiça divina. Sabem que há tempo certo para tudo. E que ninguém escapa da lei. Ninguém aqui é privilegiado. Quem dera. Aí, ó, o erro. Mas, então assim, se até
os nossos irmãos mais endurecidos sabem que o que é justo, por que que a gente se engana? Então, todo mundo tem a consciência divina. Todo mundo tem a lei em si. Hoje, talvez, pelo meu próprio entendimento, eu estou agindo de acordo com o que eu sei e com o que eu enxergo do que é justo. Mas talvez perante a Deus eu ainda não sou lá, não tô lá. E provavelmente é isso. Só que o importante é que a gente esteja em sintonia com o bem. Que o justo não precisa levantar a voz para ser ouvido. É a conduta. Jesus está aí para provar isso. É sua conduta. Mais de 2000 anos e nós estamos aqui falando sobre o seu evangelho, sobre a sua boa nova. Como a gente deve ter a conduta. Então, ser justo é agir com honestidade, mesmo quando é mais fácil mentir. A gente tem que enfrentar isso. Cumprir a palavra, mesmo quando ninguém vai te cobrar sobre ela. Perdoar, mesmo que a ofensa seja bem profunda. E confiar, mesmo quando a esperança parece muito pequena. Então, seja, a gente tem que manter a fé para não recuar. Porque quando a gente retrocede, quanto mais a gente continuar nisso, daqui a mais 2.500 anos, as mesmas lições ainda serão estudadas. Então a gente precisa mudar isso na gente. Então, recuar seria basicamente desistir de Deus e tentar resolver pela gente mesmo. Vai dar certo isso? 2.500 anos depois deu certo isso? Então a gente precisa saber ou ter paciência e coragem. Não estou dizendo a coragem de Joana, mas a gente precisa ter coragem para manter aqui. Porque a gente não está no nível de Joana. Mas se a gente tiver coragem para seguir o nosso caminho, e como diz, né? Deus dá o cobertor pro seu frio, então tá certo. Dá para aguentar. Ele sabe que dá para aguentar. Mas viver pela fé não é cruzar os braços. Acabou. Não quero mais saber de nada, então agora eu tenho fé que o dia vai melhorar. Não é isso. E você continuar trabalhando, amando, servindo, mesmo quando as respostas não vêm. Porque se estamos aqui, é para o nosso aprendizado. Mas a fé não vai eliminar o sofrimento. Ninguém está dizendo isso. Deus não disse isso. Jesus não disse isso. Ninguém falou que a sua fé vai eliminar seus problemas ou seus tormentos. Não.
Mas o que a gente pode fazer com a fé é transformar isso num degrau de crescimento. Tá, eu sei que eu estou passando por isso, e qual lição eu tiro disso? Por mais que a gente não entenda no momento da maré alta. Mas uma hora vai passar, e aí a gente consegue ir lá buscar a ideia do porquê que a gente passou por aquilo. Qual foi a causa que me trouxe esse efeito dessa situação momentânea? Porque é momentâneo, né? A gente só não consegue se manter ali. Então, quando a gente diz que o que é justo, a gente não está falando de rigidez, mas de equilíbrio. Porque a justiça divina não é fria. Ela é feita por amor e misericórdia. Deus, ele não castiga ninguém. Ele educa. Assim como um pai educa o filho, uma mãe educa um filho. Ele educa. Ele não está para castigar. Ele não pune. Deus não está punindo ninguém aqui. Ninguém aqui é o escolhidinho, o alecrim dourado, como estão dizendo hoje muito, para Deus, eu escolhi você, vou te punir, vem cá. Deus não está aqui para isso. Ele corrige com ternura e sabedoria. Por quê? Porque ele nos dá a oportunidade de errarmos de novo. Meu Deus. Meu Deus. Quantas oportunidades eu preciso para continuar errando? E aí é por isso que Jesus pôde dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha só. A justiça de Deus não falha. Ela pode demorar para os nossos olhos, porque, é claro, a gente é ansioso, né? Meu Deus. O pacote da Amazon que não chega. Então, por isso que precisamos, na realidade, não precisamos temer o futuro e nem duvidar do presente. Porque se estamos ali, é um propósito, é uma necessidade. Houve uma causa e tem um efeito sobre isso. Então, assim, o justo não é aquele que não erra, que é perfeito, o que nunca cai, mas é o que levanta, toma aprendizado, mantém a fé, sua humildade e amor para seguir. Então, quando ouvimos a frase o que é justo, que ela não seja mais um dito popular na nossa cabeça, mas tem que ser um compromisso pessoal, compromisso com a verdade, com a nossa consciência, deitar no travesseiro à noite e falar, estou com a consciência tranquila. Mas se a consciência não estiver tranquila, como eu reparo isso? Como eu arrumo isso? Como eu melhoro o meu comportamento com isso? Então, que possamos viver com fé, agir com justiça, amar com sinceridade, e que a nossa fé nunca retroceda, que a nossa justiça não se corrompa, e que nosso amor seja a expressão mais pura da justiça divina. Porque o que é justo diante dos homens, mas acima de tudo, perante a Deus.